O dividendo do seu fundo imobiliário de shopping center pode estar em risco, mas não necessariamente pelo motivo que talvez você tenha lido por aí. Em junho, o brasileiro gastou 2 bilhões e 600 milhões de reais em compras internacionais de baixo valor, aquelas que obedecem um limite de $50. É o valor mais alto da série mensal da Receita Federal. Foram 28 milhões de remessas, mais do que o dobro do que a gente viu em junho do ano passado, 2025. E olha que o número virou manchete. Este valor de junho, num único mês, é maior que a venda líquida para vestuário da Lojas Renner no primeiro trimestre de 2026, conforme dados divulgados pela companhia. Aí a lógica que está circulando por aí é a seguinte: se o brasileiro está gastando mais nestas varejistas, especialmente chinesas, Shein, Shopee, então o varejo físico vai vender menos. E se vende menos no varejo físico, e lá está o lojista de shopping center, ora, ele pagará um aluguel menor. Afinal, lembre-se, o aluguel também é uma variável da venda, ele é um percentual da venda, garantindo um mínimo ali para o proprietário do imóvel. E se paga menos aluguel, o FII de shopping center, então, teria menos a distribuir em dividendo. E aí, se distribui um dividendo menor, a gente já sabe o que acontece, o valor da cota de mercado cai. A lógica parece impecável, né? Só que essa cadeia, ela ignora 3 elementos que qualquer análise séria de fundo de shopping center precisa considerar. E é exatamente isso que eu vou destrinchar aqui para você. Eu vou te mostrar o que os dados de composição de portfólio dos shopping centers estão dizendo, o que mudou de verdade aí nos últimos 10 anos na estrutura de receita desses ativos e, o mais importante, onde de verdade há risco real que as pessoas não estão precificando quando ficam só olhando para esse elemento do varejo, do e-commerce internacional. Por que risco? Ora, risco sempre há. O nosso papel é tentar minimizar esse risco. Só que o risco que o mercado está olhando não é bem aquele que eu quero que você observe. Antes de entrar na análise, não se esqueça, deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda o algoritmo a distribuir esse tipo de conteúdo e é o conteúdo que faz diferença para quem tem FII de tijolo, FII de shopping center na carteira agora. A taxa das blusinhas caiu em maio, né? Aquele imposto sobre estas importações até $50. Esta taxa caiu via medida provisória. Junho foi o primeiro mês cheio sem este imposto federal, que era de 20% sobre essas compras internacionais até $50. E o mercado brasileiro respondeu com o que a Receita Federal informou como recorde da série, 2,6 bilhões de reais em compras nestes itens até $50. 28 milhões de remessas. Se você para o raciocínio aqui, a conclusão parece automática. Então vamos aos 3 itens que ela ignora que eu falei para você. O primeiro item, quem de fato aluga espaço num shopping center? Muita gente fala de shopping, tem uma imagem, né, na mente muito antiga. É o shopping, aquela loja de moda, monte de loja de moda, tem o estacionamento, então se a loja de moda perde para Shein, por exemplo, o shopping vai perder. Não é assim que a receita de shopping center se distribui atualmente. Olha só o dado da Multiplan do primeiro trimestre de 2026. Vestuário representa 33% da área bruta locável, ABL, dos shopping centers da companhia. Ou seja, 2/3 da área tem como locatário outro perfil que não é moda. E do lado das vendas, a distribuição é muito parecida. Vestuário fica ali perto de 1/3 das vendas totais do shopping. Por que eu estou usando a Multiplan, né, se eu sou um analista de fundos imobiliários? É porque ela é uma companhia listada que abre estes detalhes da composição com frequência e você consegue ter acesso porque é dado público. Tá lá na aba de relação com investidores no site da companhia. Não necessariamente os relatórios dos fundos imobiliários de shopping center mostram esta composição, mas o padrão se repete nos fundos imobiliários, até porque a cara do shopping center é muito parecida Brasil afora. Vamos pegar, por exemplo, aqui o SHPH11. Ele é um FII monoativo de shopping center, tem participação no Pátio Higienópolis, que fica na cidade de São Paulo. O relatório base de junho mostra
que, veja só, moda representa 33% da ABL, área bruta locável, do Pátio Higienópolis, e também 33% das vendas. Quando a gente olha um shopping muito específico como o Pátio Higienópolis, né, a gente tem um elemento ali que não necessariamente o mix de loja conversa com o público que faz esta compra até $50 em sites internacionais. Mas a ideia aqui foi só mostrar a composição do mix. E essa composição de 33% conversou ali com o Multiplan. Ou seja, quando você pensa o dividendo do meu FII de shopping center depende de quê? Precisa entender que 2/3 da receita de locação já não vem do varejo de moda. Vem de outras operações como restaurantes, praça de alimentação, cinema, academias, clínicas, serviços em geral. Sem esquecer, é claro, que o shopping center tem ainda outras linhas de receita além dos aluguéis das lojas. E eu destaco, por exemplo, o estacionamento, que é uma linha importante, receita de mall, que nada mais é do que a receita dos quiosques que estão alugados no shopping center, e as receitas de mídia, que são as propagandas que nós vemos no shopping, sejam propagandas digitais naqueles telões ou físicas, como o envelopamento de portas de elevadores ou cancelas de estacionamento. Então, a gente tem um mix mais amplo de receitas do que simplesmente o aluguel da loja. Agora, veja o que aconteceu com estes segmentos que compõem o mix de um shopping center nos últimos 10 anos. E aí entra a segunda coisa que o raciocínio óbvio ignora. Essa distribuição não é estática. Ela vem mudando há uma década, eu diria até há mais do que uma década. E vem mudando exatamente na direção que reduz a exposição do varejo tradicional neste mix de lojas de shopping center. Observe mais uma vez o comparativo da Multiplan neste primeiro trimestre de 2026 contra o primeiro trimestre de 2016, exatamente 10 anos atrás. A alimentação e áreas gourmet, este grupo viu a sua ocupação no shopping center subir 400 pontos base, ou seja, 4,5% em 10 anos, hoje representando mais de 15% da BL. Serviços, então, subida de 121 pontos base, atingindo quase 1/4 da ABL dos shopping centers, mais de 23%. Além de serviços, a gente tem as clínicas, a gente tem academia, cabeleireiro, coisas que você não compra na Shopee ou na Shein. De outro lado da equação, o que caiu? Vestuário, perdendo aí 341 pontos base, ou seja, quase 3,5% nesta janela de 10 anos. Outro item que caiu, artigos de lar e escritório, perdendo quase 3%. São segmentos onde o e-commerce, seja doméstico, seja internacional, realmente vão ganhando espaço. O shopping já sentiu este impacto e já fez boa parte do ajuste a ele. E agora veja uma abertura que é ainda mais reveladora. A composição do tipo de loja. Loja âncora, que é aquela loja grande que tem a função de atrair fluxo para o shopping center, como por exemplo, Renner, Riachuelo, C&A. Hoje, representando ali na ordem de 42% da BL. Isso dá uma queda de quase 3,5%, 3,37% para ser preciso, nos últimos 10 anos. Já lojas satélites, que são lojas menores, que pagam melhores aluguéis por metro quadrado, são mais especializadas, são lojas que oferecem uma experiência maior para o consumidor ali no ato da compra. Esta BL subiu para 58%, ou seja, ela tomou esses 3,37% de queda lá das lojas âncoras. Traduzindo tudo isso para uma decisão de carteira, o shopping center hoje, ele é menos destino de compra e muito mais um destino de experiência, comodidade. E isso não é reação de última hora porque o e-commerce está avançando, olha só Shopee, olha só Shein. Não, é uma tese de mais de 10 anos que as empresas de shopping center já vêm executando. A ameaça do e-commerce internacional não é novidade. A Amazon, Mercado Livre começaram a vender vestuário no Brasil bem antes de Shein virar manchete. E aqui fica mais interessante o terceiro item, e esse é o que talvez mais importa. Se o risco
não está na blusia vendida na Shein ou na Shopee, entrar aqui no Brasil sem taxa, onde mora o risco de investir em shopping center. Então vamos trazer aqui alguns indicadores agregados de shopping centers de FIIs. O que o mercado costuma citar como prova de saúde do portfólio. A ocupação está ali na casa de 95%, ou seja, a vacância, área vaga, 5% da BL. É basicamente o mesmo patamar pré-pandemia. Muito bom, não é verdade? Tem mais, tá? Inadimplência líquida, volume de descontos para os lojistas estão na média da indústria em patamares saudáveis e comparáveis ao histórico dos melhores momentos da indústria de shopping center no Brasil. Sim, hoje nós temos um número menor de visitas aos shopping centers, ou seja, o fluxo médio mensal de visitantes nos empreendimentos, este número caiu de aproximadamente 476 milhões para 471 milhões de visitas. Não é uma queda dramática, mas a direção importa. Depois da recuperação pós-pandemia, o fluxo estabilizou e levemente virou para baixo. Temos aí um terceiro dado agora. A projeção de faturamento consolidado dos shopping centers para 2026, conforme a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, é de um crescimento em termos nominais de 1%. O IPCA está rodando acima disso. Logo, é queda real de faturamento. Em termos reais, é faturamento para baixo. E aqui destaco 2 pontos. O primeiro, nós viemos de 3 anos de forte crescimento das métricas de venda e resultado operacional no setor. E o segundo, que tem link com este item anterior, é que a gente tem um momento de política fiscal expansionista por parte do governo federal. E isso teve reflexo no crescimento rápido, inclusive, de consumo. E aí é natural que depois de anos de expansão fiscal, o consumo tem um período de acomodação, até porque vemos que parte importante da população está com nível de endividamento extremamente elevado. E isso afeta o consumo. Então pense comigo, o que isso significa para o lojista do shopping center? Se não tem grande crescimento de venda, o custo dele, que é o aluguel, folha, logística, impostos, capital de giro, isso continua subindo. A margem, então, se comprime. E quando a margem do lojista se comprime, o que ele começa a pensar como eu preciso renegociar? Aluguel é um dos itens alvo. Ou então ele pede desconto, ou ele pede um prazo para poder esticar algum pagamento, algum boleto, ou ele entra em inadimplência e no limite devolve a loja. E é aí que o dono do shopping center, que pode ser um fundo imobiliário, por exemplo, vai de fato sentir. Então o risco não é necessariamente a blusinha importada entrar sem pagar imposto. O lojista dentro do shopping não conseguir carregar o custo é que de fato é um risco a ser observado. Junte tudo isso então. Se 2/3 da receita já não vem de moda, se a tendência de 10 anos que nós observamos foi de diversificação para alimentação, serviços, mais experiência para o consumidor. Se o mercado já espera para 2026 um nível de faturamento menor em termos reais, então a pergunta que faz sentido para o cotista de fundo imobiliário no segmento de shopping center, ela vai mudar de eixo. A pergunta certa não é quanto vestuário tem no shopping do meu FII e o quanto eu vou ser impactado por estas compras internacionais que estão sendo feitas nessas plataformas. A pergunta certa é qual é a qualidade do ativo que eu tenho na minha carteira? Qual é a expertise, a competência da administradora do shopping center para manter um mix atrativo, sustentar fluxo, negociar com o lojista, manter um custo condominial mais baixo possível. Tudo isso num cenário em que a margem do varejo está apertada. Nesse cenário, shoppings maduros, em praças mais adensadas e com administradora que detém poder de escala, que lhe gera vantagens competitivas nas negociações com as redes de varejo, isso gera vantagem. E olha, essa discussão de FII de shopping center é no fundo uma discussão de
renda passiva. E é por isso que a gente monta a posição nesse tipo de ativo. Olhando ali a distribuição mensal, a gente precisa desse aluguel, esse fluxo de aluguel com certo grau de previsibilidade. E essa é uma lógica que atravessa qualquer investidor que constrói uma carteira para viver de renda. Eu continuo tendo FIIs de shopping center na carteira de renda, também continuo tendo FIIs de shopping center na carteira de valorização, crescimento patrimonial aqui na Finclass. Mas nós sempre optamos pela diversificação. Então, além de FIIs de shopping, também tem outros FIIs de outras classes. Por exemplo, a gente fez uma recomendação do BTHF11, que é um fundo multi-estratégia. Quem comprou no momento que nós recomendamos já acumula alta de 25% em pouco mais de um ano. Ou seja, transformou ali 10 mil em 12.500, sendo que R$ 1.750 deste crescimento foi caindo direto no bolso da pessoa através de dividendos ao longo desse caminho. Nessa mesma janela, em que a recomendação subiu 25% de retorno total, o IFIX, que é o principal índice que mede a performance dos FIIs na B3, subiu 11%. Ou seja, quando você investe comigo lá na Finclass, você está protegido desses riscos, porque nós mantemos uma carteira diversificada e atualizada. Quer ter acesso a essa carteira? Muito simples. Nesse mês nós lançamos uma série exclusiva com o maior investidor de bolsa, o Luiz Barsi, todo mundo conhece, e nós entramos na casa dele, descobrimos ali os seus segredos, suas estratégias e resolvemos lançar a série com um desconto de 40% off para quem escolher assinar agora. Mas não perca tempo, porque o prazo é limitado para essa oferta. Link está na descrição, QR Code na tela. Voltando para o nosso tema, esse cenário de importação sem impostos federais que a gente está vendo agora em 2026, sabia que ele tem prazo para acabar? Ele tem prazo para acabar. Pouca gente está falando sobre isso. Em 2027, a taxação voltará, mas ela voltará diferente. E isso foi definido sem você sequer perceber. Acho que a maioria das pessoas não sabe disso. O imposto de importação de 20%, que foi revogado em maio de 2026, ele dará lugar à CBS, que é o tributo federal criado na reforma tributária. E para este tipo de produto, a compra internacional até $50, a alíquota estimada é de 9,43%. Na prática, antes de maio de 26, esse imposto era 20% do imposto federal, mais algo ali como 18% de ICMS, que é o imposto estadual. A carga ficava pertinho ali de 40%, né? Hoje, como este imposto federal foi revogado, só o ICMS ali na ordem dos 18%. Só que a partir de 2027, já na largada do ano, entra a CBS com 9,43% aproximadamente, mais o ICMS. Ou seja, a alíquota vai lá para casa dos 27%. A taxação voltará, só que um pouco menor do que era antes, mas voltará. Mas ainda há uma incerteza. O varejo está pressionando para que a CBS seja cobrada junto com o imposto de importação, esses 20% que estão revogados atualmente. Se isso for para frente, a carga pode chegar lá perto dos 50%, vai bater ali os 47%. Se não passar, vai ficar nos 27%. Independente de tudo isso, pense comigo, se o shopping de qualidade já vinha se ajustando há pelo menos 10 anos, diminuindo o varejo do tipo vestuário, aumentando a alimentação, aumentando o serviço, investindo na melhor experiência do seu cliente, ele segue bem posicionado, independente da alíquota final dessas compras internacionais até $50. O ativo que sente é aquele que ficou parado, que não se moveu. Infelizmente, quanto às taxas, a gente não pode fazer muita coisa, a não ser tentar votar bem nas eleições. Agora, me deixe fazer uma pergunta. Você está reduzindo ou mantendo posição de FIIs de tijolo, FIIs de shopping center nesse momento? Quais FIIs? E se você está olhando para shopping center, que indicadores você acompanha, além de vacância, de ocupação, de dividend yield do FII? Me conte aí nos comentários, é sempre bom saber como vocês estão lendo o cenário. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.